Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguindo aqui a nossa aula de fabricação 2, né? Que a gente está no processo de soldagem. Estão me ouvindo bem? Marcos? Sim, Tá. sim. Então, sexta-feira, não sei o que houve, que desde o início da aula, o meu computador começou, daqui da escola, começou a travar. E, e hoje eu já troquei de computador, então, em princípio, é para dar tudo certo. A única coisa que a aula de quinta e sexta não consegui colocar no YouTube porque elas estão no computador. E o computador continua. Eu estou tentando fazer tentar converter a aula para passar no YouTube e o computador, esse outro, continua travando e as duas aulas estão lá, né? Então ele é muito pesado, né? Só para te ter ideia, cada aula dá mais ou menos 1,5 GB. Então, até para salvar num pendrive, ele está travando o computador. Então, por enquanto, eu não estou conseguindo largar no YouTube a aula de quinta ou sexta. Mas vamos seguir. Então, no final da aula, onde é que a gente parou? No final da aula de sexta, que começou a dar esse problema de travar o computador. Eu, no finalzinho ali, estava comentando sobre as máquinas, tá, pessoal? Então, aqui na página 259, 260, mais especificamente, vamos falar só por enquanto de eletrodo revestido, né? Então tá aqui máquina para solda geradora, um desenho nada a ver, transformadora e retificadora. Os três tipos de máquinas tá certo, não tá errado. Só que o que acontece? Ela está melhor representada. Aí depois a gente reforça quando chegar também na página 340. Ok? Então vamos organizar isso aqui. Tipos de máquinas, né? Mais especificamente nesse caso, porque depois a gente vai falando processo por processo e depois a gente comenta das multiprocessos, tá? Que é as máquinas que fazem mais de um processo. Nesse caso, eletrodo revestido, tá? Então, se a gente pegar aqui, tem as transformadoras, que basicamente trabalham em corrente alternada, que são casos bem específicos, tá? Então, se a gente olhar aqui na página 304, tá aqui, né? Uma transformadora, né? Basicamente, aqui, trabalha em corrente alternada, ok? Só que o mais comum, vamos falar só de eletrodo revestido, são as retificadoras. As retificadoras trabalham em corrente contínua. Então, aqui tá, não dá para ver, né, um sinal, mas aí tu enxerga. Aqui, por exemplo, a polaridade positiva, a polaridade negativa, tudo isso a gente vai detalhar, porque o mais comum que a gente comentou lá nos eletrodos é trabalhar em corrente contínua com polaridade positiva no eletrodo, CC+, para maior penetração. Então, por exemplo, se aqui tivesse o positivo, tu colocaria o cabo aqui do alicate, aqui é por porca borboleta, né? Mas o mais comum hoje em dia até por encaixe, na polaridade positiva, é assim como negativa. E isso a gente vai detalhando. Então, o principal que eu quero passar para vocês, que é onde deu problema no computador sexta-feira, é as retificadoras, que é o mais comum que trabalha em corrente contínua. Então, retificadoras. Trabalham
corrente contínua. Aí pode ser... Cadê o positivo aqui? O cara troca de computador, esses teclados já mudam tudo. Aqui. CC+, ou CC-. Ok? Aqui. E o que ele chama de geradora, aqui na 305, são máquinas para trabalhar em campo, que a alimentação dela muitas vezes é por combustível, né? Por motor a combustão. Então, as geradoras, né? Alimentação por motor a combustão, para gerar energia, geralmente, em corrente contínua. Ó. Ok? Então, pegando aí terceiro tipo, as geradoras. Então, bota aqui alimentação corrente contínua, CC. Oh, meu, espera aí que tem um barulhento. Né? Onde a alimentação, geralmente, por motor combustão. Ok? Então, basicamente, são esses três tipos, que naquela página muito tosca. Transformadoras, corrente alternada, retificadoras, corrente contínua, o mais utilizado, e geradoras, por exemplo, a motor a combustão. Não aquela coisa tosca lá que estava na página 260, que eram esses desenhos aqui, nada a ver, né? Ok? É só isso? Não é. Então, por exemplo, tem vários tipos de máquinas, se a gente olhar aqui no catálogo da ESAB, ó, transformadores em corrente alternada, né? Vai aparecer retificadores, geradores, e tem também, ó, as duas juntas, ó, equipamento AC/DC. O que que é? Ela é transformadora e retificadora. Aí tu que regula. Então ela tem esses AC/DC, que é máquinas, por exemplo, a eletrodo revestido, que vai trabalhar tanto em corrente contínua, que é o mais utilizado, como em transformador corrente alternada. Ok? Aí conforme capacidade. Tá? Então esse foi o nosso finalzinho da aula de sexta-feira, que eu não consegui finalizar esse pensamento. Tá claro aqui, pessoal? Alguma pergunta? Então, a gente seguindo na nossa apostila, falando mais precisamente sobre eletrodo revestido, aqui está falando efeito da tensão de soldagem. Claro que a tensão influencia com outros parâmetros de eletricidade, mas o principal parâmetro de eletricidade, vamos falar da solda básica, né? Depois a gente pode até se aprofundar, é a corrente, é ela que vai, é a corrente elétrica em ampere. Vocês já acho que já tiveram eletricidade básica, né? Que vai dar o calor, que vai dar a fusão do aço na hora do momento da soldagem. Então, aqui, está falando um pouquinho da tensão, mas o principal é a corrente. A tensão faz com que a corrente elétrica prossiga circulando mesmo depois que o eletrodo é afastado da peça, fazendo com que o arco se mantenha. O arco produz alta temperatura, graças à corrente elétrica, fundindo o material do eletrodo e da peça, formando a solda. Então, o principal parâmetro da solda em eletrodo revestido é a corrente elétrica em ampere. Qual é o valor que a gente vai adotar? A gente viu lá no catálogo. 70, 18, conforme o tipo de eletrodo e o diâmetro de alma.
uns 70, 18, 2,5. Aí eu estou botando aproximado aqui de 80, no mínimo, a 110 amperes. Recomendado pelo fabricante. Ok? Sobre afastamento aqui, aí o que eu tinha comentado na aula de sexta-feira, que a recomendação que essa distância aqui seja o diâmetro da alma do eletrodo. Claro que na prática ninguém vai conseguir medir isso. Então, se tu está trabalhando num eletrodo de alma 2,5, a distância perfeita seria 2,5 milímetros, né? Mas aquela questão que tu não consegue, né, medir essa distância. Então, o que está dizendo aqui? Por isso que o mais comum é a utilização em corrente contínua. Porque o que acontece? Vai ter o alicate, que vai ser preso o eletrodo, que vai ser colocado na polaridade da máquina retificadora, e vai ter um segundo cabo, que é o retorno. Então, a corrente elétrica, ela vai percorrer da polaridade negativa para o positivo. Ok? Então, sentido de circulação da corrente elétrica. A corrente circula do polo negativo para o polo positivo. Mas o principal para nós, na prática, é saber as polaridades. Quem indica as polaridades? O fabricante do eletrodo. Só que tem uma questão que aí eu já estava adiantando. O mais comum para eletrodo revestido é CC+. Então, o que significa o CC+? Tá a nossa retificadora, vamos ver se a gente pega uma imagem maior aqui. Aqui, ó, retificadores. Em DC, corrente contínua. Então, aqui vai estar polaridade positiva ou negativa, né? E aí, tu coloca os cabos conforme a polaridade que tu vai trabalhar. Então, o que está indicando aqui nesse desenho aqui, ó? Que nesse caso, que é o mais comum, o cabo do alicate que segura o eletrodo foi conectado aqui na polaridade positiva da retificadora. E o grampo do retorno, que pode ser preso tanto na peça como na bancada, o mais comum em ambiente fechado, em linha de produção em bancada, muitas vezes, se a peça é muito grande, direto na peça, está aqui no grampo a polaridade negativa. Então, o que está dizendo aqui? A corrente aqui está circulando da polaridade negativa e ela sobe, né? É até interessante, né? E o retorno dá no alicate aqui, né? Que segura o eletrodo. Então, moral da história, essa polaridade é o mais usado. Qual é ela? CC+. Então, o positivo da corrente contínua é a polaridade que tem que ser colocada o alicate do eletrodo. A CC+, é a mais utilizada porque consegue maior penetração de soldagem, mas existe caso de peças muito finas que se utilizam CC-. Tudo bem até aí? Então, vamos seguindo. Aqui, o que está falando? Isso aqui é um fenômeno. Ele não é só para eletrodo revestido, ele é genérico para todos os processos de solda que utilizam arco elétrico. Então, se a gente pegar aqui, dos convencionais, cai fora oxigás. O que é esse sopro magnético? Então, o que acontece? Quando tu abre um arco elétrico, independente se é eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG, enfim, digamos que o arco elétrico perfeito ele ficar retinho, ele não oscilar, não mudar de posição, né? Porque se ele ficar oscilando esse arco elétrico, o teu acabamento vai ficar péssimo. O que é esse sopro magnético? Que se tiver partes da peça magnetizado de alguma forma, ela vai instabilizar o teu arco elétrico. Então, ela afeta diretamente no teu acabamento de solda, independente se é eletrodo revestido, MIG-MAG ou TIG. Tá claro? Então, sopro magnético. Então, é um fenômeno
que te prejudica muitas vezes, né, no acabamento de solda. Nas soldagens, quando se trabalha com altas amperagens em corrente contínua, ocorre o efeito chamado sopro magnético, que provoca os desvios das gotas de metal fundido para um dos lados da peça que está sendo soldada. O desvio é feito para o lado onde for maior a força do campo magnético. Então, é o efeito do ímã, vamos dizer assim. Se a peça, de certa forma, por algum motivo, se magnetizou um pouco, ela vai afetar no teu arco elétrico. Qual é o principal problema que vai dar? Instabilizando, ó. Estabilidade é ele trabalhar, digamos, não mudar de posição. Instabilidade, ele começa a mudar de posição, o arco elétrico, e aí te afeta. Qual é o principal problema que vai te dar? Problema de acabamento de solda, provocada pela falta de uniformidade da distribuição desse campo. Ok? Este problema pode ser resolvido de várias formas, exemplificando, pode-se neutralizar o sopro magnético, mudando o ângulo do eletrodo, deslocando fixação do terra, do grampo, né? Colocando como terra um material de maior condutibilidade térmica, por exemplo, fazendo um terra com uma barrinha de cobre, tem várias técnicas. Gerando um campo magnético maior no sentido oposto do sopro, aí é solda de precisão, né? Ou usando o transformador. Moral da história. O que é sopro magnético? É um problema que pode ocorrer na solda, que é a peça ficar, de certa forma, magnetizada e instabilizar o arco elétrico, ele sair de posição à medida que tu está fazendo o cordão. Qual é o principal problema que vai te dar na solda? Problema de acabamento. Tá claro isso? Seguirei. Tá? Então, como vocês, como técnicos, não precisam dominar isso aqui. Isso aqui é como tirar esse sopro magnético de uma peça magnetizada, aí é especialização de solda. Mas um técnico recém-formado, o mínimo que tem que saber é o que significa e o que pode causar na tua solda esse sopro magnético, que pode ocorrer tanto na eletrodo revestido, como na MIG-MAG, como na TIG. Todos os processos que utilizam arco elétrico. E Alex, professor, Vale? Pode falar. pode acontecer de fundir só de um lado, não pegar para o outro? Pode. Não acontece aí. Pode acontecer. Porque o teu arco elétrico não vai ficar na posição que tu está posicionando o eletrodo, ele vai correr para um lado e para o outro. Quer dizer, para um lado e para o outro, não, ele vai correr para o lado que o campo magnético está forçando ele, para a esquerda ou para a direita, enfim. Conforme a peça, a forma que está magnetizada a peça que tu não está enxergando. Então, aqui, ó, seguindo aqui na 261, aqui só falando da abertura do arco, né? Então, claro, que na teoria, que é só a parte básica de teoria, se tudo der certo aí no futuro, assim que possível, né? A gente tem condições de fazer prática, né? Só questão de a gente poder. Então, à medida que tu liga a máquina que regula a corrente elétrica ali, conforme o que a gente viu no catálogo, por exemplo, tu vai dar um pequeno toque, uma batidinha de leve, né? Onde tu vai começar a solda, vai abrir o arco elétrico e tu sobe um pouquinho, né? Aí o sobe um pouquinho, a distância perfeita é o diâmetro da alma do eletrodo, da parte metálica. E aí vai percorrendo a solda, aí tem várias técnicas. Então, na abertura do arco, visto que o ar não é um condutor, o arco deve ser inicialmente aberto através de um curto-circuito, fazendo com que, ao levantar-se o eletrodo, que eu comentei ali, a distância perfeita, que é complicado, né? A corrente flutua neste instante com elevada amperagem, né? Aqui, pessoal,
Não se percam. Aqui tá invertido. Esse primeiro aqui, se tu vê a polaridade aqui, qual é a polaridade aqui? C, quando ele fala aqui, polaridade inversa é CC+. Até aqui tá certo. Só que tem uma coisa aqui, ó, a penetração. A penetração aqui está invertida. A CC+, é penetração mais profunda, né? Maior penetração. Então, registrem isso daí, pessoal. Não fiquem só no visual, tá? Então, o mais utilizado na solda de eletrodo revestido é corrente contínua em CC+, onde o maior calor vai para a peça aqui, ó, em torno de 4.200 graus Celsius. E menos calor para o eletrodo. Para quê? Para ter maior penetração, é o termo da solda. CC+. Em casos extremos de peças muito finas, se utilizam, conforme ali o fabricante do eletrodo, a polaridade CC-. O que é a polaridade CC-? É tu colocar a polaridade do eletrodo no negativo na retificadora e o grampo no retorno da peça no positivo. Quando vai usar o CC-? Para pouca penetração. Por isso que está invertido isso aqui, ó. Aqui era para estar CC-, e aqui era na direita era para estar o CC+. Tá claro isso? Então, qual a polaridade mais utilizada no eletrodo revestido e por quê? A CC+. Por quê? O calor vai mais para a peça e onde consegue maior penetração de soldagem. E a CC-? É a menos utilizada, para baixa penetração. O calor é maior no eletrodo revestido. Então, tá claro aqui, pessoal? Não é só olhar o livro aqui. Aqui está invertido, né? Tá errado isso aqui. A CC+ é a mais utilizada porque consegue maior penetração. E a CC- é para peça muito fina, baixa penetração. Tá claro isso? Tá claro. Aqui, ó, formas de transferência de metal de adição. Isso aqui é muito teórico, né? Na prática, não acontece muito isso. Isso aqui aparece um pouco de como o metal líquido vai do metal de adição vai passando para a solda, né? Isso aqui aparece mais na MIG-MAG, né? Tem vários de gotejamento, spray, enfim. Quando a gente chegar em MIG-MAG, a gente pode até comentar isso. Mas em relação ao eletrodo revestido, isso aqui não influencia muito. Então, formas de transferência de metal de adição. Então, eu tenho aqui gotejamento grosso, gotejamento médio, gotejamento fino, enfim. Ok? Não é o principal nesse momento. Ok? Tudo bem até aí? Não tem. Se tu pegar a parte teórica da eletrodo revestido, não tem muito segredo. Claro que não é uma barbada, né? Claro, para fazer uma solda perfeita, é o que eu falei sexta-feira, acredito eu. A gente está aprendendo aqui solda de mecânico, né? A gente está aprendendo a unir, não com aquele acabamento perfeito e muito menos para passar em end, né? Aí, como eu disse, né? Vamos valorizar o soldador, né? Por isso que existe o cara lá, o soldador, que qual é a função dele? Soldar, que o cara é especialista nisso. Vai muito além disso, tá? A gente está vendo aqui a parte básica do eletrodo revestido e, se tudo der certo, a parte básica lá para a gente soldar na prática. Alguma pergunta até aí, pessoal?
Não, certos que não. Então, vamos ver um videozinho aí para ver essa parte básica do eletrodo revestido. Depois a gente pode falar mais alguma coisa mais adiante, aí depois a gente começa aqui em outra, que é a TIG. Só que uma coisa que eu acho que eu não comentei, né? À medida que a gente está vendo os processos, a gente está vendo os mais utilizados. Quando vocês acham que vai ser utilizado uma eletrodo revestido? O que vocês acham? Vai entrar na indústria? Claro, vai, mas que indústrias? Então vamos deixar bem claro. Empresas de linha de produção de peças iguais em ambiente fechado, vai entrar eletrodo revestido? Nunca. Big Mag. Mig Mag, isso mesmo. Então, aonde vai aparecer ainda eletrodo revestido? Vai aparecer em montagem industrial de soldas em campo, tá? Muito em aço carbono. Setores de manutenção, como acontece aqui, do tipo de empresas, né? No tipo de ramo, né? De granulações, de fertilizantes, nesse tipo de ramo de empresas, né? Não estou falando de manutenção de linha de produção. Manutenção de linha de produção também não vai ter eletrodo revestido. É o processo mais barato que tem, né, Alex? Mas complica um pouco, né? Para nós, por exemplo, está errado as empresas em utilizarem aqui em Rio Grande? Claro que não. É o tipo de ambiente, soldas de campo, então vai ser utilizado bastante ainda a solda em eletrodo revestido, principalmente em montagem industrial, ok? O que a gente tem que deixar bem claro que não vai entrar essa solda em linha de produção, porque ela não é economicamente viável para as empresas, ok? Então vamos ver um videozinho aqui. Quem pergunta? Não, e Alex, é o Márcio. Não, eu Fale, tinha falado Márcio. assim, ó. O eletrodo revestido, ele tem uma vantagem. Tu trabalha com ele na rua, na umidade, no vento. Já a Mig Mag, tu não consegue por causa do gás. A mesma coisa que a TIG. Sim, é uma solda que ainda é viável para solda de campo e montagem industrial. Não, e mais fácil, hoje tem uma maquininha portátil bem pequenininha, tu bota ali, leva os eletrodos, com xixi e deu. Já uma TIG, uma Mig Mag, tem que puxar o cabo, tem que puxar o Sim, gás, aí com tu tem que mangueira. movimentar, É mais o complicado. equipamento é muito mais pesado, né? Fabricação. Mas está claro isso, pessoal. Onde vai entrar isso? Setores de manutenção e principalmente montagem industrial para solda em campo, tá? Acredito que a maioria ou todos já sabe o que significa solda a campo. Como trabalho a campo é trabalhar na rua, na parte externa da empresa. Bom, a imagem, o som, tá bom para vocês, pessoal? Porque é o primeiro dia que eu estou testando esse computador. Tá tudo ok para vocês até o momento? Então vamos seguindo aqui. Sim. A imagem para mim, Alex, não está saindo. Para mim Não tá também saindo não. som. Pessoal, o que houve que alguém, dois aí comentaram alguma coisa? Estão com algum problema para ouvir ou eu posso seguir o vídeo? Para mim não está dando saindo pra áudio. Alex. Para mim também não está saindo áudio. Para mim também. Tá, então vamos lá. Só um pouquinho.
Então, me falem sempre isso daí. Aqui está ativado. Ah, já sei. Esse é o problema de trocar com... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá certo agora. Continua sem som, Alex. Ainda não. Deu. Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vamos ver aqui. Vamos fazer um teste aqui antes. Sem volume. Continua sem volume. Tá, continua sem. Tá. Espera aí, vamos fazer uns testes aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim, mas não continuamos sem ouvir o vídeo. Porra, será que é esse computador, cara? Quando eu tiro o fone aqui, vocês conseguem me ouvir? Peraí, eu vou tirar o fone agora e vou falar. Vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Não sai o áudio. Não saiu nada. Não. Já. Peraí. Tu não consegue mandar no grupo esse vídeo, Alex? Só que é complicado, porque eu tenho que fazer comentários também, né? Deixa eu Sim, ver tem que se não interagir com ele. é... Ah, cara, olha, é foda esses computadores, cara. De repente é porque de repente esse notebook ele só... Espera aí, só um minuto aí. De repente esse notebook não capta áudio, né? Deixa eu ver uma coisa. Não ouviram nada, né?
Não, ainda não. Não deu para ouvir, não. Acho que é o computador. Tá tudo ativado aqui, do mesmo jeito que antes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, 1 minuto só. Senão eu passo adiante, qualquer coisa eu troco de novo de computador amanhã. E aí depois a gente vê esse vídeo e a gente segue a matéria. Vamos voltar aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Alto e claro. Tá, peraí. Vamos nos organizar aqui. Tá o Marcos aqui. Não. Marcos, Bruno, estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, o que que eu vou fazer? Sim. Tá legal o áudio, tá bom. Tá. E o que que eu vou fazer? Eu vou desativar aqui o microfone no software e vou ligar o vídeo. Aí depois vocês me dizem se escutaram. Só vai rodar um pouquinho só. Como você já deve ter percebido, hoje nós vamos estudar soldagem diferente. Tá aparecendo o áudio agora. A teleaula de hoje vai Agora dá para da escutar. soldagem. Deu? Agora deu, Alex. Meu Deus, é vivendo e aprendendo. Tem que mudar as coisas. Antes era tudo automático, agora tem que mudar aqui. Tá, vamos lá. Tá, eu quero fazer outro teste aqui antes, para não dar enrosco nos próximos. Captura de... Não estamos escutando nada, Alex. Tá, estão me ouvindo agora? Agora me achei aqui na regulagem aqui desse bichinho. Sim. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o meu fone e vai seguir o vídeo. Quando eu parar o vídeo, eu vou reativar de novo e a gente segue, tá? Ok. Olá, Ananias. Ô, seu Manuel, tudo bem? Eu trouxe aqui uma encomenda de umas peças para você fazer. Opa, isso é muito bom. Quanto mais trabalho, melhor. Deixa eu ver o projeto aqui. Muito bem. Mas esse projeto aqui pede um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na minha oficina, não. Eu vou ter que mandar fazer fora. Ah, é? E que soldagem é essa que precisa aí? É a soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Aqui na oficina eu só tenho a oxiacetilênica. Lembra do tipo de soldagem que nós vimos na última teleaula? Pois é, como você já deve ter percebido, hoje nós vamos estudar um outro tipo de soldagem, diferente da soldagem a gás. A teleaula de hoje vai tratar da soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Hoje nós vamos aprender o que é soldagem pelo processo eletrodo revestido.
como ela funciona, quais os equipamentos necessários para esse tipo de soldagem, quais as aplicações e quais os cuidados que você deve tomar ao unir peças usando esse processo de soldagem. E como é essa soldagem, Ananias? Ah, seu Manuel, esse é um dos processos de soldagem. Esse é um dos processos de soldagem. Bom, estão me ouvindo agora, né? Ok. Tá. Eu só parei um pouquinho, porque eu não sei o que está acontecendo, que ele está fechando, ele diminui, ele dá o fechamento aqui. Espera aí que eu já retomo aqui. Ó. Bom, nesse tamanho aqui, vocês estão enxergando bem? Tá bom, tá bom. Tá bom? Então vamos seguir, então. Espera aí. Olá, Ananias. Ô, seu Manuel, tudo bem? Eu trouxe aqui uma encomenda de umas peças para você fazer. Opa, isso é muito bom. Quanto mais trabalho, melhor. Deixa eu ver o projeto aqui. Ah, muito bem. Ah, mas esse projeto aqui pede um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na minha oficina, não. Eu vou ter que mandar fazer fora. Ah, é? E que soldagem é essa que precisa aí? É a soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Aqui na oficina eu só tenho a oxiacetilênica. Lembra do tipo de soldagem que nós vimos na última teleaula? Pois é, como você já deve ter percebido, hoje nós vamos estudar um outro tipo de soldagem, diferente da soldagem a gás. A teleaula de hoje vai tratar da soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Hoje nós vamos aprender o que é soldagem pelo processo eletrodo revestido, como ela funciona, quais os equipamentos necessários para esse tipo de soldagem, quais as aplicações e quais os cuidados que você deve tomar ao unir peças usando esse processo de soldagem. E como é essa soldagem, Ananias? Ah, seu Manuel, esse é um dos processos de soldagem mais importantes e também é um dos processos mais usados na indústria. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Tá, pessoal? Então, acredito que estão me ouvindo. Marcos, está me ouvindo? Sim, sim. Tá, então só corrigindo aqui, né? Ela de certa forma, essa solda está um pouco obsoleta, né? Mas, como a gente já tinha conversado, ainda é bastante utilizada para solda em campo, principalmente pela facilidade de deslocamento do equipamento e montagem industrial, tá? Mas não é a mais utilizada, principalmente da indústria, principalmente em linha de produção, ela não entra, tá? Bom, vamos seguir aqui. Puxa vida. Pronto, Silva. Estou na minha hora de almoço. Podemos continuar com as aulas do método de soldagem. Legal. Afinal, eu quero virar um soldador. Tudo bem. Rapaz, essa aqui é a soldagem a arco elétrico pelo processo de eletrodo revestido. Esse é um dos mais importantes métodos de soldagem, porque é muito usado nos variados tipos de indústria metal-mecânica e metalúrgica. Arco elétrico? Mas, afinal de contas, o que é esse tal de arco elétrico? Ah, bom, para entender o que é o arco elétrico, nós vamos ter que estudar uma outra coisa, a corrente elétrica. Você sabe que toda a matéria do universo é formada por átomos, e que esses átomos têm elétrons, que são partículas negativas que giram ao redor de um núcleo. Pois bem, a corrente elétrica se forma quando temos um movimento ordenado desses elétrons. Esse movimento pode se dar sempre no mesmo sentido. E aí a gente tem a corrente contínua.
Ou ele pode acontecer ora num sentido, ora no outro. Aí aparece a corrente alternada, que é o tipo de corrente que a gente recebe em casa através das linhas de transmissão de energia elétrica. Bom, já vi então que a corrente elétrica é fundamental neste processo de soldagem, né? Ah, é mesmo. Na soldagem a arco elétrico, o eletrodo, que é esta haste aqui, é aproximada do metal de base assim. É bom lembrar que nessa soldagem o eletrodo corresponde ao polo positivo e o metal de base corresponde ao polo negativo. Tá, pessoal? Só para fechar aqui a parte que ele comentou, o que ele quis dizer aqui? Que o mais utilizado é corrente contínua CC+, eletrodo na retificadora em polaridade positiva e o grampo de retorno na polaridade negativa. CC+, eletrodo positivo. Por que maior penetração? Então, vamos seguindo aqui. Um rápido contato entre a alma do eletrodo e a peça a ser soldada é suficiente para fazer o que nós chamamos de abertura do arco elétrico. Interessante, não é? Bom, mas agora vai ficar mais interessante ainda, porque nós vamos ver como é que o arco elétrico se forma. Este esquema representa a soldagem a arco elétrico. Aqui nós temos o eletrodo com carga positiva. Aqui embaixo está o metal de base com carga negativa. Quando aproximamos um do outro, os elétrons livres acelerados se chocam com átomos e moléculas. Esse choque e a alta temperatura dessa região ionizam o gás existente na coluna do arco, deixando-o eletricamente carregado neste espaço aqui. Aí pronto, está aberto o arco elétrico, que gera calor suficiente para fundir o metal de base e o eletrodo, criando a poça de fusão. Mas para que tudo isso aconteça, seu Manuel, você tem que ter o equipamento certo, que seja capaz de fornecer a tensão e a polaridade adequadas para cada tipo de trabalho que você for fazer. Como, por exemplo, o transformador retificador e o gerador. Esses aparelhos carregam de transformador. Tem que botar o ventiladorzinho aquele mais perto aqui. A extensão tá ali. Aí eu já boto a carregar o celular aqui também junto. Ninguém perguntou nada, né? Foi só um... Marcos, tu não perguntou nada, né? Não, eu... Ele quer o ventilador. O que foi? É o ventilador aí. Ele quer o ventilador mais perto. Eu fiquei na dúvida, eu achei, mas foi bom até, foi um teste, Marcos, que eu estou testando esse computador. Então, tem males que vêm para bem, né? Então, meu fone não estava ativado e eu consegui ouvir vocês. Então, qualquer dúvida no decorrer do vídeo, podem me perguntar que eu estou ouvindo, tá? Ventilador eu não tenho aqui. Vamos seguir. Distribuição elétrica. Normalmente, a energia que chega às nossas casas tem grande tensão e baixa intensidade de corrente. Para a soldagem, a gente precisa justamente do contrário. E é isso que esses aparelhos fazem. Eles diminuem. Bom, então aqui, ó. Claro que isso aqui é uma máquina aí de 30, 40 anos atrás, que a regulagem ali de corrente e, em alguns casos, de tensão é analógica. Hoje é tudo digital, né? Então, o mais comum é de corrente. Nesse caso aqui, tem de tensão também. Não é nenhum bicho-papão, tem nos catálogos dos eletrodos. Mas o principal nesse momento são os 3 tipos de máquina. Falou em geradora, são máquinas, principalmente motor a combustão, para trabalhar a campo, para não precisar de energia elétrica para alimentar ela. Ela vai converter motor a combustão, né, combustível, em energia elétrica. Transformadoras, que a gente viu que é em corrente alternada, e aqui o mais comum, as retificadoras,
né, que tu coloca lá o alicate do eletrodo ou o retorno, né, aqui na polaridade correspondente. Se for CC+, tu vai colocar aqui o cabo do eletrodo. Se for CC-, tu bota aqui, né? E tem também o que a gente viu, tem máquinas que são tanto transformadoras como retificadoras, ou seja, elas trabalham, elas fornecem tanto corrente alternada como principalmente corrente contínua. Minha atenção e aumentam a intensidade de corrente que chega pela rede de distribuição. Puxa, Ananias, você entende mesmo disso, hein? Eu não trabalho diretamente com esse tipo de soldagem, mas a gente que é do ramo, né, precisa estar sempre bem informado. Olha aqui, seu Manuel. Normalmente a gente trabalha com corrente contínua, mas o tipo de corrente e a polaridade dependem do tipo de revestimento do eletrodo utilizado. Com a corrente contínua, a gente pode variar a polaridade. Então, aqui, pessoal, qual é o tipo de corrente aqui? Vamos lá para a gente começar nos finalmente aqui. Contínuo. É a contínua. Qual? O eletrodo é CC-. CC-. Quanto vai utilizar CC-, que é em casos raros? Com menos chapas finas. Penetração. Isso, para peças muito finas. Porque aí aqui, como está mostrando, ó, o eletrodo aqui foi colocado na polaridade negativa. E aí o retorno na inversa, positiva. Mas o que a gente viu? Que o mais comum é CC+, que é o eletrodo no positivo, porque consegue maior penetração. Bom, vamos seguir. Ou seja, nós podemos usar a polaridade direta, que é aquela em que a peça a ser soldada é o polo positivo e o eletrodo é o polo negativo, como a gente acabou de ver no esquema. Esse tipo de polaridade fornece mais calor à peça, permitindo a solda com maior penetração. Essa é uma soldagem com polaridade inversa. As principais diferenças entre as polaridades direta e inversa são as seguintes. Aqui, o metal de base é o polo negativo e o eletrodo é o polo positivo. Essa polaridade fornece mais calor ao eletrodo do que ao metal de base e serve para fazer cordões com menor penetração. Pessoal, peraí, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Só vamos deixar claro aqui que a mais utilizada é CC+, que ali ele está ao contrário também. Maior penetração. CC- em casos raros, tá? Menor penetração. Bom, deixa eu desativar aqui. Como você viu, o processo de soldagem por eletrodo revestido é muito interessante. E este é um dos lugares onde ela é usada. O que você ainda não viu é que existem vários tipos de soldagem. Seu Jorge, por favor. O seu Jorge é encarregado da parte de soldagem desta linha de produção e vai nos dizer quais são os principais tipos de soldagem que usam arco elétrico. Bem, nós temos a soldagem a arco pelos processos eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG, arco submerso, plasma e outros. Obrigado, seu Jorge. Existem vários tipos de soldagem que usam arco elétrico. Tá, pessoal? Então aqui, nesse finalzinho aqui desse vídeo, ele está citando os principais tipos de soldagem que a gente vai ver no decorrer das aulas, né? Então aqui, por exemplo, está demonstrando aqui no fundo uma MIG-MAG, né? Ok? Aí é o que ele falou, MIG-MAG, TIG, arco submerso e plasma, a gente só vai fazer comentários, tá? Então, aqui está ao fundo, aqui está uma MIG-MAG. Elétrico. Só que na teleaula de hoje, nós vamos estudar especificamente a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Os outros tipos você vai aprender em outras teleaulas que vão vir por aí. Então, nós vamos começar falando da proteção da poça de fusão.
O que será a proteção da poça de fusão? E no processo de soldagem a arco elétrico, com o eletrodo revestido, a proteção é dada pelo revestimento do eletrodo. Espera um pouquinho, eu não entendi. Não, mas é fácil. Basta estudar as características dos eletrodos revestidos. Você quer ver? Olha aqui. Esse daqui é o nosso eletrodo revestido. Pois muito bem. Se você observar bem aqui, olha, ele tem duas partes distintas. Uma aqui no centro e outra por fora. Essa parte central do eletrodo recebe o nome de alma. E a parte de fora recebe o nome de revestimento. Tá, pessoal, só para deixar claro aqui, né, para não ter sombra de dúvidas, a parte metálica, o diâmetro que é especificado nos catálogos, é o diâmetro de alma, né, do metal de adição, e aqui o refratário, que eu até comentei com vocês, que tem lá o básico, rutílico e celulósico, que é os 3 tipos básicos de refratários dos eletrodos revestidos. Na indústria não é importante isso, mas é interessante no curso técnico, de repente, para um concurso. O principal que vocês têm que saber, qual é a função do revestimento do eletrodo revestido, proteger a poça de fusão, a principal, né, contra a contaminação dessa poça de fusão pela atmosfera. Aí ele deixa mais estável o arco elétrico e assim por diante. Como a gente viu lá na solda oxigás, quem é que faz a proteção da poça de fusão em casos especiais na oxigás? É o fluxo, aquela areia, né, que eu comentei já. Ok, até aí? A alma pode ou não ser da mesma natureza que o metal de base. Isso porque muitas vezes o revestimento tem elementos que complementam quimicamente a alma. Normalmente o revestimento é formado por elementos de liga, desoxidantes, estabilizadores de arco, formadores de escória, materiais fundentes e materiais que formam a atmosfera protetora. Nem precisa dizer, Silva, já sei. Tanto a composição da alma como a do revestimento podem variar de acordo com os materiais a serem soldados. Olha aqui um desses eletrodos. Além da proteção contra a contaminação com elementos da atmosfera, o revestimento tem outras funções, como reduzir a velocidade de solidificação do metal fundido através da escória, facilitar a abertura do arco e estabilizá-lo, facilitar a soldagem em diversas posições e etc. Mas você tem que escolher o eletrodo certo para o tipo de trabalho que você vai executar. E como saber qual é o eletrodo certo? Mas isso é fácil, porque eles já vêm classificados através de um conjunto de algarismos e letras. O primeiro E é de eletrodo. Os 2 primeiros algarismos indicam o limite. Bom, isso aqui a gente já viu, que é a especificação dos eletrodos revestidos conforme a AWS. Tá? Vocês não precisam decorar, mas tem que saber achar a informação. Então, tem a 5.1 para aço carbono, tem a 5.5 para aços liga, para soldar aços liga, para aço inox, para todos os materiais. Então, o principal aqui, que é E de eletrodo, os 2 primeiros dígitos, isso é importante para o técnico mecânico, é a resistência à tração. Estão me ouvindo? Márcio? Marcos? Sim, sim. Então, os 2 primeiros dígitos, por exemplo, E70, 18, o 70 é a resistência à tração, que é 70.000 psi, sempre vezes 1.000. Por que é importante? Porque o técnico pode trabalhar como projetista, que no projeto dele vai ter a solda. O terceiro dígito é a posição de soldagem, que a gente viu lá que o número 1 é todas as posições. E o último dígito, se eu pegar o eletrodo mais comum, fala do material do refratário e principalmente a polaridade. Claro que a gente viu que a polaridade a gente vê mais detalhadamente no catálogo. Limite mínimo de resistência à tração que o metal de solda permite. Esses 2 primeiros algarismos devem ser multiplicados por 1.000. Essa resistência deve ser expressa em PSI,
que é a sigla para a unidade de medida de pressão, equivalente a 1 libra-força por polegada quadrada. Esse terceiro dígito aqui pode ir de 1 a 4 e indica as posições de soldagem nas quais o eletrodo pode ser usado. Este quarto dígito pode ir de 0 a 8. Ele indica, basicamente, o tipo de revestimento e tipo de corrente e polaridade que podem ser usadas com o eletrodo. No seu livro de estudos, você encontra todas as possibilidades a que esses dígitos se referem. Nós vamos dar uma olhada num exemplo só para você pegar a mecânica da coisa. Vamos imaginar um eletrodo com esses algarismos e letras. E 60, 13. O E indica eletrodo. Esse 60 indica que o limite mínimo de resistência à tração é 60.000 PSI. O 1 indica que este eletrodo pode ser usado em todas as posições de soldagem. E, finalmente, o 3 mostra que esse eletrodo pode ser usado com corrente contínua de polaridade direta ou inversa e com corrente alternada. Tá, então isso aqui a gente viu, né, quando a gente começou a ver isso, principalmente comparando o 6013 com o mais usado 7018, né? Então é importante esse 60.000 PSI, por exemplo, que é graças a ele que tu vai calcular num projeto para ver se a solda vai resistir ou não. Assim como a gente comparando, por que que o 7018 é melhor que o 6013? Porque o metal de adição dele permite muito mais resistente. Quanto a mais? 10.000 psi a mais. Por isso que o 7018 é melhor. Ô, professor, tá escutando? Tá escutando, professor? Tá me ouvindo, Henry? Agora tô. É por causa desse computador aqui, quando é uma coisa é outra. Toda vez que eu tenho que falar, eu tenho que ativar e desativar aqui o meu fone. Fala, Henry. Uma coisa, então. Então, quando a gente vai soldar uma chapa fina, o mais indicado não é a CC+, é a CC-. Em princípio, sim. Porque ela é uma solda que ela esquenta mais e ela serve mais exatamente como se fosse para encher realmente, não para fundir a FU. Sim, porque como a CC+, vai dar mais calor para a peça, né? Ela vai te dar muita penetração. Então, em vez de soldar, é o que acontece às vezes. Quantas vezes não deve ter acontecido com vocês, como já aconteceu comigo, de tu soldar alguma coisa muito fina e em vez de soldar, tu cortou a chapa. Exatamente. Aí se o cara inverter os cabos, pega um eletrodo adequado, na realidade, né? Passa o cabo do eletrodo para o negativo. Isso, a tendência é melhorar as condições para te fazer isso. Claro, contanto que o eletrodo também seja específico para CC-. Isso, né? Aí provavelmente tem que ser um eletrodo de menor alma possível, corrente o mais baixo possível, e aí vai. É legal, isso é legal. Tranquilo, Henry? Posso seguir? Tranquilo, pode seguir. E é um eletrodo do tipo rutílico. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida, consulte o seu livro. Se não tiver, consulte a si mesmo. Ele contém informações muito importantes para você aprofundar o seu conhecimento. Bem, já vimos muita coisa sobre eletrodos hoje, não é, seu Manuel? Mas uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a conservação desses eletrodos é fundamental para um bom desempenho. Alguns eletrodos são muito sensíveis à umidade. Eles devem ser guardados em estufas específicas. Tá, pessoal? Então, essa parte, quando a gente olhou os catálogos, eu cheguei a comentar também. Aqui, claro, a estufa aqui já é mais dentro de empresa, né? Que é para secagem do eletrodo, porque a umidade ele te instabiliza o cordão de solda e aí te prejudica na solda, então ele tem que estar sempre seco.
mas o mais comum é aqueles tubos, né, que tu bota lá numa tomada que ele já aquece. E o mais importante ali, que no próprio catálogo, por exemplo, da ESAB, ele te dá ali o ideal, né? Ele te diz ali de meia hora a 1h30 de secagem, né? E a faixa de temperatura ideal. Bom, vamos seguindo então. Especiais, de acordo com as recomendações do fabricante. Assim, você garante um desempenho sempre bom dos eletrodos revestidos. Agora, vamos ver como é que se põe a mão na massa? Primeiro é preciso se lembrar do equipamento de segurança. As luvas, avental, máscara protetora, touca, perneira, mangote e botas de segurança. São itens fabricados com materiais leves e isolantes que protegem a pele de queimaduras e os olhos da ação dos raios luminosos gerados no processo de soldagem. Agora é a vez do equipamento de soldagem. A fonte de energia, que como você já... Então aqui, né, pessoal, das mais antigonas que tem, mas o princípio é o mesmo, né? Ao invés de ser analógico aqui, vai ser digital. Nesse aqui está o mais comum, né, em ampere, tu vai regular lá conforme a indicação de catálogo. Então não tem segredo, né? Vai estar ligado lá vamos falar do mais comum, né? Ligado numa tomada trifásica em 380, liga geral aqui, regula a corrente. E aqui as duas polaridades, né? Que aí tu vai ligar, que é o mais comum, o eletrodo no positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo, tá? E em algumas máquinas tem regulagem de tensão. Aí depois eu posso comentar um pouquinho melhor nisso daí, tá? Mas o princípio é o mesmo, não tem segredo. Vai ter uma chavezinha, tu gira e vai aumentando ou diminuindo a corrente elétrica. Gerador ou um transformador retificador, ou ainda um transformador. O porta-eletrodo, que prende o eletrodo e o energiza, o grampo de retorno, que é preso à peça a ser soldada, ou a tampa condutora da mesa sobre a qual está a peça. Ele faz a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade em que se está trabalhando. Aí é só começar a soldar. Depois de feito o cordão, o soldador usa a picadeira, um tipo de martelo para retirar a escória. Por último, é a vez da escova de fios de aço, que serve para limpar o cordão de solda. Não perca a informação do seu livro e não perca a hora da revisão que está começando agora. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é soldagem a arco elétrico. Viu como a corrente elétrica é importante neste tipo de soldagem. Aprendeu também que existem vários tipos de soldagem a arco elétrico. Nós estudamos principalmente a que usa eletrodos revestidos. Você viu que a proteção é decisiva para a qualidade da solda. E, finalmente, viu que a qualidade de uma soldagem começa com a preparação do material que vai ser soldado. Bom, e você manda... Ok, pessoal? Então, deixa eu ver se eu ativei aqui, estão me ouvindo? Então, aqui só a gente viu aqui a parte básica, né, de eletrodo revestido. Alguma pergunta até aí, pessoal? Não? Não, professor, tá tranquilo. Tá. Vamos fazer uma chamada, fazer um intervalo aí para a gente pegar um ar? Nossa, tem festa hoje. Alexandre Carvalho. Presente. Não tinha te visto. Vai dar um geral aqui. Aqui. Alexandre Bonfada, Andrew não vieram. Antônio não veio. Ariel. Aqui. Bruno. Presente.
Diego não veio. Euler não veio. Gabriel. Aqui. Giovanni não veio. Guilherme. Presente. Vamos geral aqui. Henry. Presente. Ian e Isaac não vieram. Gerry. Aqui. João não veio. Lucas. Aqui. Fernando. Presente. Michael Guimarães. Aqui. Michael Moreira não veio. Márcio. Presente. Marcos. Presente. Milton. Não veio. Pablo não veio. Patrick. Aqui. E Rogério. Presente. Ok, pessoal? São 8h15. Vamos fazer um intervalo aí de 20 minutinhos. A gente retoma agora às 8h35. Até daqui a pouco, tá? Até mais. Ai, ai. Meu Deus, cara. Cada troca de computador parece que eu começo do zero. Ou tu acredita que o outro computador era automático, né? Então eu só desconectava ali o fone e seguia falando. Agora não dá pra fazer. Ele só consegue me ouvir com o fone. Quer ver aqui uma coisa aqui, ó? Olha o que acontece com o computador velho. Aqui, ó, antes de começar a aula, voltei para converter, chegou a 35, travou. É isso que ele está fazendo. E agora não Já era para ter convertido. Mas sim, acho que nem. Mas é certo, acho que é que incomoda mais. Pode acontecer depois, né? Quando chegar a prova. Sabe isso daí? Depois a gente dá margem para eles ficarem com.
Bom, pessoal, vamos seguir mais um pouquinho, então, para a gente fechar o dia. Então, assim, ó, só para fechar, então, eletrodo revestido, que a gente finalizou hoje. Então, aqui, ó, se a gente analisar coisas assim que tem que estar bem forte para vocês, né? Se a gente analisar um catálogo da ESAB do eletrodo, então foi o que a gente viu aqui, o da WS 5.1 para aço carbono, mais usado 7018, composição química para aço carbono, né, utilizado, posições de soldagem, que a única que não é indicado aqui é vertical descendente para baixo, e o principal aqui, ó, conforme diâmetros de alma do eletrodo, a parte metálica, ó, tem aqui, o mínimo é 2 milímetros, muito usado 2,5, e o maior aqui, de maior deposição, né, de 6 milímetros de diâmetro. Na direita aqui, ó, tá o que é o principal, a regulagem de corrente em ampere. Então, às vezes tem alguns soldadores que pecam nisso, pegam qualquer eletrodo a 90 ampere, 100 ampere. Cara, o que eu digo? É conforme indicação do fabricante. Se tu pegar um 70, 18, 2,5, serve aqui, ó, de 65 no mínimo a 105 ampere. Só que se tu pegar outros eletrodos ou até mesmo outros diâmetros de alma, muda a regulagem. Como quanto maior o diâmetro de alma, maior a corrente, e assim por diante. E outra coisa que eu queria salientar aqui, o que a gente já tinha visto, que o mais utilizado é em corrente contínua no eletrodo polaridade positiva, e aí seria uma especialização. Se a máquina permitir regulagem de tensão em volt, em CC+,
está indicando aqui, ó, entre 20 e 30 volts em CC+. Se for corrente alternada, tem que ser no mínimo. O que significa isso aqui? Que a regulagem em corrente alternada tem que ser no mínimo 70 volts. Tá? Mas o mais comum, CC+. Tá claro isso, pessoal? Fechamos, então, essa parte teórica de eletrodo revestido? Então, vou só iniciar aqui, agora em seguida a gente já encerra a aula, o próximo processo. Então, aqui é o processo TIG, né? Que está dizendo o que significa, né? Que eles chamam também de Getal. Então, a gente vai ver aqui conceitos, equipamentos, qual é o princípio de soldagem, para que serve, enfim. Então, a gente vai ver que a TIG, cara, simplificando, em relação, olha as palavrinhas mágicas que eu estou falando, em relação à qualidade, ou seja, acabamento de soldagem, é a melhor que existe de todos os processos de solda. Só que ela tem um porém. Qual é o porém? Ela é demorada, né? O processo de solda é demorado comparado com uma MIG-MAG, por isso que a MIG-MAG é a queridinha da linha de produção. E outra, é onde exige maior qualificação do soldador. Por isso, como muitos de vocês sabem, não é à toa que tigueiros muitas vezes ganham mais. Tá? Então, a indústria não é muito fã dela por causa desse porém, né, do tempo de produção, que ela é mais demorada, e exige mais do soldador e ele tem que ser bem mais remunerado. Ok? Mas qual é a grande vantagem dela? É que, professor, vai possuir um melhor acabamento, né? A maior qualidade de solda. Fala, Marcos. E aquele boato, aquele que o cara só pode soldar no máximo 6 meses, eu acho, e depois tem que ficar um período parado. Isso é história ou é? Cara, não sei te dizer, porque aí tem que ver, aí tem que ter aí um engenheiro de segurança, enfim, né, da fama dela, que é a solda do brocha. Eu acho que fora, porque eu não sei. Não sei. Tive um parente meu que se aposentou disso aí e ele sempre usou os IPI certinho e ele garantiu que nunca deu nada. Não sei se é como se diz, né? Eu não posso te afirmar, né? Aí teria que ver a parte brocha e depois botam na desculpa da solda. Eu acho, né, Patrick? Cara, a única aí tem que ver aí teria que entrar uma engenharia de segurança, a parte de medicina, né? Mas ela é bastante usual, né? Então, mas é aquela coisa, existe essa lenda urbana, né? Não sei se é lenda urbana, mas existe, né? Quem é que professor, quer comentar? Fala aí. Henry. Vai dizer que aconteceu com um amigo teu agora. Não. No curso técnico de segurança do trabalho a gente vê isso aí. Não, eu não sei dizer. Fala aí para nós. Aí. Não, eu sei, eu tô lhe falando. Não é que ela deixe broxa, é que ela reduz a quantidade de espermatozoide da pessoa. Então ela deixa infértil. É isso. Entendo? No técnico de segurança eles comentam isso aí. Exatamente, ela deixa a pessoa infértil, não é que deixe broxa. Do broxa é lenda urbana, né? O broxa é lá com a próstata, não tem nada a ver com... Mas, claro, se tu não usar os EPI adequado todos, aí ela é cancerígena, é uma das piores, sim, em exposição, né? Mas se tu não usar os EPI. Então aí o Henry nos esclareceu melhor, né? Entra aí a segurança do trabalho, tá? Mas aí é procedimento da empresa. Mas assim, pessoal, para resumir, porque hoje a gente só está fazendo a introdução, a partir de amanhã a gente vai detalhando, né? A gente vai falar qual é o princípio dela. Ela vai ter uma tocha, tá? Aonde vai ter
um não consumível, um eletrodo não consumível, claro que ele desgasta um pouco, depois a gente comenta, um eletrodo de tungstênio, né? Que a função dele é a geração, né? Abrir e manter o arco elétrico para a fusão da solda, né? E ao mesmo tempo, na tocha, vai sair o gás, que a gente vai ver que tem vários gases que pode ser utilizado na TIG, mas o mais comum é o argônio, mas isso depois a gente comenta. Então, o não consumível, o eletrodo de tungstênio é responsável por abrir o arco, a gente vai ver que tem mais de um tipo de ponta, depois a gente comenta isso daí, que é a parte de fusão da solda. O gás vai fazer a proteção da poça de fusão, e aqui está indicando aqui uma vareta, né, de adição da TIG, de metal de adição. Tá? Então, o princípio da solda é esse, tá? Que a gente vai detalhando aos poucos, mas a grande vantagem dela é a qualidade de solda, né? É o acabamento, ela é bem melhor nisso daí, mas ela não emplacou ainda, não é que não emplacou, ela tem bastante utilidade ainda, mas ela não entra muito em linha de produção por causa que eu tinha comentado, o processo é mais demorado e exige muito do soldador. Se tu pegar os processos de solda, onde tem soldador, né? Vamos separar soldador de operador de solda. Se tu pegar uma máquina, não é uma máquina manual de arco submerso, eu estou falando uma máquina que tu regula os parâmetros e ela faz sozinha. O cargo lá não é soldador de arco submerso, é operador de arco submerso. Aí depois a gente comenta sobre isso. Então, desses processos de solda, é o processo que vai exigir mais do soldador, mais qualificação do soldador, né? Então, aonde eu acompanhei isso daí, que é muito interessante a utilização dela, principalmente em montagem industrial, tancagem de inox, né? Onde exige uma melhor qualidade de solda, entrava o tigueiro em tancagem de inox, né? E assim por diante, né? Se tu pegar o que eu tinha comentado para vocês, né? A gente, enquanto aí tu pega aí umas oficinas que fazem, por exemplo, reforma de chaparia, de carroceria de caminhão, enfim, assim, onde tem muitos aí que utilizam a oxigás, tu pega aí, por exemplo, em documentários que tu vê, tu aí até te admira, porque não é nada espetacular. Os caras lá, pega aí em documentários aí de reforma de carro, que os caras reformam a chaparia, os caras usando a TIG, né, para soldar, enfim. Tá? Então, aos poucos, no decorrer da aula, amanhã e assim por diante, a gente vai vendo esse bichinho aqui. Mas está claro a grande vantagem dela, pessoal, e essa introdução. É a qualidade, né? O acabamento. Então, o processo de soldagem TIG, como é mais conhecido atualmente, é o processo de soldagem de arco elétrico, que utiliza um arco entre um eletrodo não consumível, que é esse eletrodo aqui, fica fixo na pinça, geralmente tungstênio, e a poça de fusão. Então, ele vai, a função dele é abrir o arco e manter, né, o arco elétrico para fusão. A poça de soldagem, o eletrodo e a parte do cordão são protegidos através de um gás que vai sair no bocal, né, da tocha, que a função dele é a proteção e estabilidade da poça de fusão e do arco, né? Ok? No processo TIG pode-se utilizar, né? O mais comum é utilizar a vareta de adição, e em casos de chapas muito finas, né? Mas eu na prática nunca cheguei, mas existe. Em casos de chapas muito finas, tu não precisaria utilizar a vareta de adição. Seu grande desenvolvimento deu-se à necessidade de disponibilidade de processos eficientes de soldagem para materiais difíceis, né? Muito interessante aqui, ó, na soldagem de alumínio, principalmente, e magnésio. Notadamente na indústria de aviação no começo da Segunda Guerra Mundial. Ok? Assim como
o seu aperfeiçoamento, surgiu um processo de alta qualidade e relativo baixo custo. Aí o baixo custo discordo, né? Para a indústria, ela é caríssima. Por que ela é caríssima? Por causa da mão de obra, não por causa do equipamento. Né? A mão de obra para a indústria ela é cara. De uso em aplicações diversas com inúmeras vantagens. Então, a principal vantagem dela é qualidade, solda, acabamento. Tá? Tancagem de inox, algumas soldas de alumínio, enfim. Ok, pessoal? Então, aqui está só simplificado. Amanhã eu vou ver se baixo catálogos, né? E a gente vê mais detalhadamente os equipamentos. Então, ela vai ter uma fonte de energia, geralmente em corrente contínua. Olha, geralmente, depois vamos analisar catálogos. Com uma unidade de alta frequência, ela vai ter um gás de proteção, como eu disse, geralmente o mais utilizado é o argônio. Um bocal que é a tocha, né? Nessa tocha vai ter um eletrodo de tungstênio que é o não consumível, onde vai gerar o arco elétrico ali para fusão. E ao mesmo tempo no bocal aqui vai saindo o gás de proteção. Ok? Mas isso a gente vai detalhando aos poucos isso daí. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui? Alguma pergunta até o momento? Não, tá tranquilo. Tá. Deixa eu anotar aqui para a gente seguir amanhã. Então, vamos fazer a chamada e encerramos por hoje. Esse agora tá... o Henry falando esse negócio, o cara fica infértil, né? Vai, isso aí deve dar um enredo isso aí, hein? Mas tem cara que se enreda nisso aí, hein? Será que é pai? Será que não é? É complicado, né? Porque... Deixei uma incógnita, né? Olha, quantas pessoas... Uma incógnita. Quantas pessoas... Eu já conheci vários soldadores, como vocês já conheceram, soldadores que passaram a vida toda soldando só TIG, né? A vida toda, os famosos tigueiros, bastante né? filho. Muitas vezes bastante filho. Aí vai saber, né? Será que era dele? Será que não era? Nenhum era parecido com ele. Ai. Mas é complicado, Mas tem essa vantagem, né? Eu, particularmente, nunca vi tigueiro ganhando pouco, mas... Apesar que os tempos mudaram também, né? Mas tudo bem. Bom, vamos fazer a nossa chamada, encerrar o dia, então. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada, Andreu e Antônio não vieram. Ariel. Aqui. Bruno. Presente. Diego não veio, Euler não veio, Gabriel. Aqui. Giovanni não veio, Guilherme. Presente. Henry. Aqui. Ian e Isaac não vieram, Gerry. Aqui. João não veio, Lucas. Aqui. Fernando. Presente. Michael Guimarães. Aqui. Michael Moreira não veio, Márcio. Ô, professor, me desculpa, eu estava fazendo um negócio ali, professor. Tá, não tem problema. Marcos. Tomar um banho. Aqui. A impressão minha, ele disse que estava tomando banho. Milton não veio. Pablo não veio. Patrick. Aí. E Rogério. Presente. Aí é engraçado, né, pessoal? A gente tem que cuidar muito quando fala as coisas, né? Vai saber se um da turma aí não é tigueiro. Poxa, já tá coçando a cabeça, sabe? Ai.
Tá certo, pessoal? Nos encontramos amanhã, então. Eu só observo. Olha aí, ó, o Fernando. Olha o Fernando aí. Tô só ligado em vocês, hein? Vamos parar, hein? Feito, pessoal. Então, até amanhã, então. Se tudo der certo. Amanhã às 7 nos encontramos. Boa noite para todo mundo. Boa noite, então. Boa noite. Ah.